Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz São Paulo. Estamos aqui para a nossa aula de teologia. Hoje o nosso tema continuará sendo livros históricos e desta vez nós vamos falar sobre o nosso próximo personagem, que é Davi. Portanto, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Sabendo-o Saul me matará. Disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém. Bom, nesse ponto do nosso estudo bíblico, do nosso curso de teologia, nós nos deparamos agora com a história do Davi. O Davi, ele traz consigo uma história das mais, não somente das mais lindas da nação de Israel, como aquela que teve um potencial, uma capacidade de mudar toda uma trajetória da nação de Israel. Como nós dissemos na aula passada, a falta de paciência do povo de Israel para esperar o ungido de Deus fez com que Deus lhes desse Saul, um rei que era o modo, a cara do povo e da nação de Israel. Entretanto, agora, com a chegada do Davi em cena, há uma nova formatação política em Israel, da qual o Senhor nosso Deus ele teria uma prioridade nas ações de governo. Haveria uma continuação da teocracia, diretamente Deus mandando na nação de Israel, usando um rei segundo o seu coração. A Bíblia diz que Deus estava à procura de um homem como Davi. Achei Davi, meu servo, diz o texto sagrado, homem segundo o meu coração. Ele executará todos os meus propósitos. Muito bem. Esse Davi, que agora vai executar os propósitos de Deus, ele está detrás das ovelhas. E Deus chama Davi de detrás das ovelhas para dar a ele a nação de Israel. Numa das orações do Saul, melhor dizendo, numa das orações do profeta Samuel, Deus repreende o profeta e diz a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Em outras palavras, Deus está dizendo para o Samuel: até quando tu vai ter dó de um homem que eu já não tenho mais dó? E eu vejo nisso algo muito importante, que funciona, que acontece muito no nosso meio. É a capacidade humana de querer ter misericórdia mais do que Deus. Samuel estava querendo ter mais misericórdia do que o Senhor. Ele apostava em Saul quando Deus já não apostava mais. Ele confiava em Saul quando Deus já não confiava mais. De modo que Deus dá um basta e diz: até quando tu terás dó, se eu mesmo já não tenho? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei.
Pelo menos duas lições nós podemos aprender. A primeira lição que me vem à mente é a seguinte: que o Samuel estava orando errado diante do Senhor. E qual é a razão pela qual Samuel estava orando errado? Samuel estava orando errado porque o vaso de azeite não estava cheio, porque Deus disse: enche o teu vaso de azeite. Se Deus mandou encher, é porque o vaso ainda não estava cheio. Trazendo para o planograma espiritual, quando nós não estamos abastecidos espiritualmente, a contento, há uma possibilidade muito grande de que a nossa oração esteja desviada do foco de Deus. Samuel não estava com o vaso totalmente cheio. Por esse motivo, o Samuel está orando errado. Quando nós não estamos na completude espiritual, há uma possibilidade de estarmos clamando errado, tendo misericórdia de pessoas a quem Deus já não tem mais misericórdia. Tudo isso é a falta de nível de azeite, de graça, de unção de Deus na nossa vida. O Samuel estava vivendo isso. E Deus disse: agora desce até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos eu tenho me provido de um rei. A princípio Samuel teme, haja vista que se Saul soubesse que outro rei estava sendo ungido por ele, ele corria risco de morte, porque ele sabia da condição espiritual que o Saul estava. Mas Deus disse: não faça isso, leve um animal para sacrifício e usa o sacrifício como desculpa, e lá no sacrifício eu vou te dizer o que você tem que fazer. O Samuel vai para a casa de Jessé o belemita. Quando ele chega lá, ele pede para que Jessé reúna os seus filhos, e naquela reunião que ele tem com os seus filhos, ele passa a vista em todos os filhos de Jessé. Quando os olhos de Samuel se encontram com os olhos de Eliabe, imediatamente a sua mente reporta ao dia em que ele ungiu a Saul, um homem alto, belo, formoso, que dos ombros para cima sobressaía a todo o Israel. E ele então se preocupa, ele então supõe que a medida e o modelo que Deus usaria para ungir o novo rei fosse o mesmo modelo que Deus houvera usado para ungir a Saul. Só que quando ele vai com a motolha de azeite para ungir o Eliabe, Deus o repreende e diz: não é este aí eu o tenho rejeitado. Eu não sei quais foram as razões pela qual Deus rejeitou o Eliabe, o texto sagrado não diz, mas a interpretação mais simples é de que a unção de Davi, a unção reservada ao Davi, jamais poderia ser derramada sobre outro, porque a unção de Deus era específica para o Davi. Então, depois de passar por todos os filhos de Jessé, o profeta Samuel exclama a célebre pergunta: acabaram-se os mancebos? E o Jessé disse: não, ainda tem o menor. Ele disse: então vá buscá-lo, porque não nos assentaremos em roda da mesa enquanto o menor não chegar. Algumas pessoas pregam dizendo que Deus escolheu a Davi porque ele era o menor. Mas a questão de menor de tamanho ou maior, ou menor de idade ou maior, isso não interfere no planograma de Deus. Deus não olhou por esse prisma. O que aconteceu, na verdade, é que Deus tinha escolhido Davi por conta de uma predisposição no coração de Davi de ter e ser sensível à voz de Deus. Deus queria governar Israel, queridos.
e na governança que Deus teria com a nação de Israel, Deus precisava de um homem que pudesse ser sensível à voz de Deus, sensível às vontades de Deus. Deus iria continuar governando Israel, entretanto pelas mãos de um homem que fosse absolutamente sensível à voz de Deus. E o Davi era esse homem. Deus procurou e encontrou Davi, e por acaso Davi era o menor. Então isso não tem nenhuma dificuldade de Deus usar o menor ou o maior. Essa questão não é colocada em pauta como prioridade no texto sagrado. Mas então ele vai buscar o Davi. Perceba que ele disse: não nos assentaremos em roda da mesa enquanto o menor não chegar. Qual é a interpretação que nós vemos nisso? Que a unção de Deus que estava reservada a Davi seria de Davi, de que Samuel não teria que ter pressa de derramar a unção de Deus, fazer uma escolha ministerial, no caso ali uma escolha real, não poderia fazer uma escolha apressadamente. E nós vemos hoje quantas pessoas são escolhidas de forma apressada, quantas pessoas são escolhidas porque têm uma determinada qualificação, porque são teólogos, ou porque por isso ou por outra razão, mas não devemos nos apressar para derramar o óleo da unção. O apóstolo Paulo disse com dupla interpretação: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos. Essa imposição de mãos de modo precipitado não é de Deus. A unção que é de Davi só cairá bem se for em Davi. A unção que foi programada, reservada para o Davi, não ficará bem se for na cabeça de uma outra pessoa. De modo que o profeta, ele diz: não nos assentaremos em roda da mesa enquanto o menor não chegar. Eles correm a buscar o Davi no pasto, e provavelmente cuidando das ovelhas. E quando o Davi chega, pelo relato bíblico, é possível entender que Davi demorou um pouco a chegar, porque o profeta disse que não assentaria, mas assentou. E porque quando Davi chega, Deus disse: levanta-te. Se Deus disse ao profeta: levanta-te, é porque o profeta estava assentado ou deitado. De modo que Deus disse: levanta-te e unge, porque este mesmo escolhido é. Então eu aprendo uma outra lição. Se o ungido de Deus, o escolhido de Deus, ainda não estiver pronto, ainda não tiver chegado à reunião, não se importa. Se precisar esperar, espera. E se a espera for demorada e necessitar que se assente, se assente. Certo é que esperemos a pessoa certa, para que a unção de Deus seja derramada sobre a cabeça certa. E quando o Davi chega, Deus disse: levanta-te e unge, porque este mesmo escolhido é. E quando ele toma uma tolha de azeite, a Bíblia diz que ele unge a Davi na presença de todos os seus irmãos. Observe agora uma coisa importante no relato sagrado, que Davi foi ungido na presença de todos os seus irmãos. E eu quero acreditar, e eu vejo pelo texto sagrado, que os problemas de Davi começaram porque ele foi ungido na presença de todos os seus irmãos. Os irmãos têm uma dificuldade muito grande de aceitar a unção de Deus nas nossas vidas. Os estranhos não. Por exemplo, irmãos da igreja, parceiros de ministério, colegas da mesma comunidade que nós, têm uma dificuldade grande, extrema, de aceitar a unção de Deus nas nossas vidas. O mundo não tem essa dificuldade. O mundo não tem dificuldade nenhuma em saber e reconhecer que eu e você somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas os nossos irmãos da fé e da graça têm. De modo que os nossos maiores inimigos, à semelhança do que disse Jesus, são da nossa própria casa.
quem foram os maiores opositores do ministério de José? Foram seus irmãos. Quem foram os maiores opositores do ministério de Davi? Foram seus irmãos. Quem foram os maiores opositores do ministério de Jesus? Foram seus irmãos, que zombavam dele, dizendo: tu és o Cristo, sobe para Jerusalém. De modo que os da casa, os nossos irmãos, têm dificuldade em aceitar a unção de Deus nas nossas vidas. Então, não se inquiete em saber que os maiores opositores do teu ministério serão os que estão na própria casa de Deus. Os maiores opositores da nossa chamada e da nossa vocação serão aqueles que professam Cristo do nosso lado, que cantam conosco, como disse o salmista, que são aqueles que iam junto ou íamos juntos à congregação, mas levantou contra mim o seu calcanhar. Davi passou por problemas dificílimos de adaptação com os seus irmãos logo após ser ungido por Deus. Quando termina de derramar o óleo da unção sobre o Davi, Davi dá-nos uma lição importantíssima, porque unção é eleição. Unção é eleição. Não significa que uma vez eleito, logo temos que assumir. Não. Deus estava elegendo Davi, ungindo-o para uma missão futura. É esse tempo do cumprimento profético que muitas pessoas, muitos de nós, não conseguimos compreender. Às vezes Deus nos unge para um determinado propósito, mas o tempo para o cumprimento daquele propósito não é este, é um tempo futuro. E é esse tempo entre a unção e a tomada do poder que muitos de nós não temos paciência de esperar. É o tempo entre a unção dada por Deus e o começo da vocação e do trabalho de Deus, que muitos de nós não temos paciência. Algumas pessoas, só porque sentem-se ungidas por Deus, já também igualmente sentem-se na capacidade e na autoridade de iniciar determinado trabalho. Mas uma coisa é a unção de Deus, outra coisa é o início dos trabalhos. E Davi dá-nos uma lição importantíssima, porque no momento em que Davi foi ungido, a Bíblia diz que terminou a unção, quando o sacerdote dá a bênção sacerdotal, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Quando termina esse culto, o profeta Samuel sobe de novo para a sua cidade. E a Bíblia diz que Davi voltou a cuidar de ovelhas. Talvez se fosse nós, diríamos ao nosso pai: olha, pai, o senhor sabe que agora eu tenho uma unção, fui chamado por Deus, capacitado para uma obra, vou ser rei desse negócio aqui, vocês serão os meus súditos, de modo que eu preciso mudar as minhas práticas antigas, não quero ser mais pastor, eu quero uma função um pouquinho mais nobre aqui na nossa casa, na nossa família. Não, com humildade, Davi recebeu a unção e continuou a fazer tudo aquilo que ele vinha anteriormente fazendo. Então, se você e eu sentirmos a unção de Deus sobre a nossa vida, mantenhamos o nosso pé no chão. Busquemos continuar vivendo da mesma forma que vínhamos vivendo. Não é porque Deus começa a nos usar, não é porque Deus começa a mostrar publicamente a unção de Deus sobre a nossa vida, que logo nós vamos nos sentir melhores do que os outros, empinarmos o nosso nariz e supor que somos melhores do que os nossos irmãos. Aprendamos com Davi. Após a unção, volta a fazer o que sempre fazia. Após a unção, volta a ser quem sempre foi. Após a unção, volta a interagir com as pessoas do mesmo modo que interagia. Eu conheço não poucas pessoas que foram exaltadas e começaram a alçar voos espirituais importantes e logo mudaram a sua postura, mudaram os seus amigos, mudaram as suas práticas, perdeu a humildade, parou de orar, parou de buscar, de modo que essas coisas fazem com que o nosso ministério seja desgastado no futuro. Mas Davi mostra-nos uma lição importante de humildade. Voltou a cuidar de ovelhas.
Só que o texto sagrado, a partir de então, começa a falar sobre uma evolução espiritual de Davi. E essa evolução espiritual de Davi se deu por um fato muito importante. Davi ungido era uma outra pessoa, porque o texto sagrado diz: e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi agora era uma pessoa diferente, era o mesmo, fazia as mesmas coisas, cuidava das mesmas ovelhas, acordava ao mesmo horário. Entretanto, ele tinha um diferencial espiritual na sua vida. A partir do momento que a unção desceu, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Parece ser uma coisa simples, mas isso faz toda a diferença na nossa vida. E uma das diferenças que aconteceu na vida do Davi foi o encontro com os seus inimigos, com os seus adversários. Perceba uma coisa importante: um pastor de ovelhas, ele tinha alguns tipos de inimigos que ele deveria combater. Então, quais eram os inimigos mais comuns de uma carreira, de uma função de pastor de ovelha? Era basicamente serpentes e lobos. Então o pastor deveria ficar atento a dois problemas principais, que eram as serpentes e o lobo. A serpente, quando havia um burburinho no meio das ovelhas, o Davi logo entendia que ali tinha uma serpente, e ele, como pastor, deveria matar a serpente a fim de que o rebanho pudesse sossegar. E outro perigo importante, que era muito comum dentro de um ofício de pastor de ovelha, era o lobo, porque o lobo comia as ovelhas. E Davi então tinha que ficar atento ao lobo para colocá-lo para correr, porque ele era o responsável pelas ovelhas. Mas agora, quando Davi volta a fazer as mesmas coisas que fazia, com o mesmo rebanho que tinha, ele volta ungido. E a unção de Deus na vida de Davi, preste muita atenção nisso, hiperdimensionou o tamanho dos inimigos, inflacionou o tamanho